Todos essa noite de frio, só os valentes, né? Só os valentes. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 24, por favor. O verso de número 36. Mateus 24, verso 36. Por obséquio. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Mateus 24, verso 36. Todo mundo achou? Posso ler? A minha Bíblia diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença e que o Senhor possa nos dar o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Eu te peço, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e que o Senhor possa quebrantar os nossos corações para que a gente entenda e compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. A epígrafe do texto é: o sermão continua, exortação à vigilância. Veja que Jesus nos alerta que vai chegar um dia na minha e na sua vida que nós não esperamos, que nós não sabemos quando será, e a gente não tem ninguém que possa nos dizer. A gente já vê por aí hoje na internet alguns pseudo-profetas dizendo que o arrebatamento será a tal dia, né? O arrebatamento, isso não é novo, irmão. Isso quando criou a igreja adventista, os pastores criadores da igreja adventista, o cara que criou a igreja adventista, ele profetizou a vinda de Jesus em 1884, se não falha a minha memória. Se estiver errado, você me perdoe, mas eu acho que a data é essa. Ele profetizou e Jesus não veio. E aí todo mundo se dissipou, aquela coisa toda e tal. E apareceu a branca, né? A White, a senhora branca, e tido na Adventista até hoje como uma profetisa, e disse: não, ele estava enganado, na verdade Jesus veio, mas ele veio de maneira secreta. Aí começou essa heresia desgraçada de arrebatamento secreto, né? Porque a Bíblia diz que todo olho verá, não é isso? E que todo ouvido ouvirá quando Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Todo mundo vai ver, né? Não tem nada de secreto. E eles então afirmam
essa é doutrina da seita adventista, que Jesus já caminha na terra, escolhendo entre os bons e os maus, e aqueles que é bom já morre, é arrebatado, vai para o céu, e o mal fica aí para se tratar, né? Então, a palavra de Deus, e a gente vê esse texto aqui na Bíblia em vermelho, porque enquanto Jesus discursava, Mateus escrevia, né? Por isso está em vermelho. E ele disse que naquele dia, aquela hora, nem Jesus sabe qual é. Nem Jesus. O único que sabe o dia do arrebatamento da igreja é Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e ele não abre o bico para ninguém. Ninguém sabe, só ele. Então, a Bíblia nos exorta a quê? Então, fazer o quê? Vigie. Mas você não está orando? Sim ou não? Mas você precisa orar e... O que é vigiar? Estar atento, cuidar para não fazer errado, ficar safo. Eu acho que a frase mais adequada para isso seria: seja um crente safo. Não fique dormindo no ponto que você vai ficar para trás. Você já dormiu no ponto? Já dormiu no ônibus e passou do ponto? Quem já fez isso? Mais os guri, né? Que os guri eram mais bêbados que as gurias antigamente, né? As gurias não eram de beber muito, mas os guri pegavam o madrugueiro, né? Mais pra lá do que pra cá, pra lá de Bagdá. Você era assim também, Darcy? Você não, né? Você nem bebia, né? É bonzinho. Mas, Edilson, você perdeu o ponto também, não? Edilson também não bebia. Era bonzinho, não bebia. Né? Você acordava, às vezes, no ponto final. E aí o motorista ia te chutar lá, dizia: ô, acorda aí. Você brigava com o motorista porque não tinha dinheiro para pagar outra passagem. Ele era obrigado a levar você de graça. De novo, né? Então, se você dormir no percurso, você vai passar do ponto e vai acabar num lugar onde você não desejaria estar. Ir para o céu é uma honra. Ir para o céu é uma dádiva, é um presente que Deus deu para cada um de nós que cremos e que fomos batizados. A Bíblia diz que para você poder ir para o céu, Jesus disse: quem crer e for batizado será, quem não crer já está. Então, a partir do momento que você creu, acreditou em Jesus Cristo, então na primeira oportunidade você vai descer as águas, sendo feito isso adulto. Lembre-se que Jesus se batizou com 30 anos e nós então temos Jesus como nosso exemplo, não é? Então o batismo de criança não vale. Ah, mas eu já batizei quando eu tinha... Não vale, isso aí é migué. Não vale, isso era só para tomar o dinheiro da feira, só dos seus pais, que os caras criaram isso aí. Isso não vale. Por quê? Porque a Bíblia diz que você tem que ter o conhecimento do bem e do mal. Então, você tem que escolher batizar-se. Tem que ser uma opção sua. Não existe uma idade adequada, você já sabe disso, mas você precisa já ter a consciência do bem e do mal, ter o conhecimento da palavra, ou seja, está na igreja, está congregando, né? Às vezes tem algumas crianças com 10, 11 anos que estão mais safo que eu, que já estou com 53, né? Eu no último batismo, teve uma guria, acho que de 11 anos, que bateu de frente comigo e falou: pastor, eu quero batizar. 11 anos, irmão. Eu fiquei imaginando ela com 30. Falei: coitado do vaso. Falei: como assim, guria? Você quer batizar? Não, eu tô na igreja, já faz 6 anos que eu tô na igreja, sou crente, e eu tava orando para Jesus Cristo e Jesus falou que eu posso. Falei: então, se Jesus falou que você pode, quem sou eu para dizer que você não pode? Eu disse: que bom. E saiu. Falei: meu Deus, isso aí com 20 anos. Já pensou, irmão? Ela fala: senta. Não existe uma idade, né? Biblicamente falando, não existe. Então, a pessoa estando apta e querendo, tá tudo bem. Então, a gente, no verso 37, olha aí. Pois como foi dito nos dias de Noé, quantos dias foram os dias de Noé?
120 anos Noé levou para construir a arca, né? Com quantos anos Noé morreu? Quanto? 915. Já pensou se viver 900 anos casado com a benção? Não pode separar. E vice-versa, né, irmã? E vice-versa, né? Já pensou, irmão? Hoje os irmãos falam: nossa, pastor, que glória, 40 anos de casado. Imagine você. Meu Deus, que glória, 910 anos de casado. Misericórdia, né? Ainda bem que Jesus diminuiu para 70, né, irmão? A Bíblia diz isso, né? Que o Senhor diminuiu a vida do homem para até 120 anos, né? Bíblia, Velho Testamento. Mas nosso querido Salomão disse que depois dos 70 é enfado da carne. Ele fala isso. Eu não concordo, eu acho que dá para ir até uns 90. Eu não sei, Deus é que sabe, né? Tá bom. Se tiver saúde, tá bom. E a gente olha para Noé, e Noé recebeu uma mensagem da parte de Deus. Esse é um texto muito bacana da Bíblia. E Deus falou para ele: olha, eu vou trazer um dilúvio aqui na terra e vou matar todo mundo. Todo mundo vai morrer. Para você se salvar, constrói uma arca. Deus deu as medidas da arca que ele deveria construir. E a Bíblia diz, ali no Novo Testamento, não lembro agora, peço que você me perdoe, mas está escrito isso, que ele levou aí próximos a 120 anos para construir a Bíblia, senão eles totalmente 120 anos, né? E durante esse tempo, você imagine, na terra ainda não havia caído chuva. Era no princípio. Não chovia ainda. Então ninguém nunca tinha visto chuva. E aí o cara começa a construir um barco. Era meio incongruente, né? Você há de convir que é um troço meio estranho, né? Cara, nunca choveu, não tem água nenhuma, e de repente o cara começa a construir um barco gigantesco. E aí os caras vinham e falaram: ô, maluco, o que você tá fazendo aí? Um barco. Mas pra que é isso? Pra navegar. Mas aonde? Não tem água. É uma loucura, né? As coisas que Deus fala para nós são uma loucura. Não é? Uma loucura. E a Bíblia diz que ele com seus filhos, então levou todo esse tempo construindo a sua arca. E durante todo esse tempo a população da cidade próxima vinha e tinha Noé como um espetáculo. Então eles vinham ver a grande construção que eles estavam fazendo. O Senhor, através dos seus anjos, os ajudava e os orientava para que eles construíssem de maneira adequada e correta, né? Não deve ter sido uma tarefa fácil serrar toda aquela madeira, né? Pelo contrário, deve ter sido bem difícil. E quando eles terminaram de construir, veja o texto. Quando eles terminaram de construir, 38. Mateus, trocar aí. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, que está escrito, eles comiam. O que mais? Isso significa o quê? Que os caras viviam uma vida normal, né? Os caras estavam lá, faziam seu churrasco, se fosse hoje, né? Tomava sua cerveja, assistia seu futebol, discutia política, ia para a igreja, tranquilão. Todo mundo vivendo a sua vida, uns casava, né? Outros se separava, já hoje ia ser diferente ali, né? E a arca estava o quê? Aberta. Mas ninguém quis entrar. Por quê? Porque ninguém acreditava que iria chover. Você vê que não fica muito longe a história de Noé da nossa história. Você parar para pensar, você vai ver que hoje a gente vive a mesma coisa.
Você fala para as pessoas que Jesus vai voltar e as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam que Jesus vai voltar. As pessoas querem viver as suas vidas. Uns estão fazendo faculdade, outros estão fazendo curso tecnólogo, outros estão casando e querem viver o seu casamento, outros querem criar os seus filhos. Enfim, todo mundo tem alguma coisa que quer fazer e em função disso não dá tempo de ele buscar Jesus da maneira que Jesus gostaria que fosse buscado por aquela pessoa, né? É como você fazer uma festa e convidar só as pessoas que você gosta. Você já pensou a situação? A festa das bodas, a Bíblia diz que teve um rei que preparou as bodas, preparou a comida, preparou tudo e mandou as cartas para os seus convidados e não veio ninguém. Você já pensou você passar por isso? Fazer um baita de um bolo, temperar a carne. Temperar cara, churrasco grátis, irmão. Gelar a Coca-Cola, a cerveja. Preparar tudo, irmão. Fazer tudo com o maior zelo, arrumar as mesas, limpar tudo. E aí não vem ninguém no teu churrasco. Deve ser uma decepção tremenda, né? Eu fico imaginando quando o Senhor se utilizou dessa figura de linguagem, é óbvio que isso é uma figura de linguagem, né? E você sabe que ele estava falando sobre os judeus, né? Que ele preparou a salvação, as bodas do Cordeiro, a festa do céu para o povo judeu, mas o povo judeu não quis Jesus. Ele não acreditou que Jesus era o Cristo. Foi essa a analogia. Ele preparou toda a festa para o povo judeu, mas o povo judeu não quis Jesus. Então o que Jesus fez? O que a Bíblia fala? Ele disse para os seus conservos, e no caso os anjos, disse: saiam pelas ruas e pelos valões e ajuntem todos os bêbados, as prostitutas, os leprosos, os doentes, e tragam e encham a minha casa. Quem é esse povo? Nós. Os gentios. Porque Deus preparou a festa para os judeus, e Jesus disse isso para a mulher cananeia, não disse? Quando a mulher cananeia veio pedir para Jesus, dizendo: a minha filha sofre terrivelmente endemoniada, e Jesus disse: o pão da mesa foi separado para os filhos, para os judeus. E ela disse: mas nós, os cachorrinhos, comemos das migalhas que caem na mesa. Jesus disse: grande é a tua fé. Ela só queria uma migalhinha. Ele disse: vai que a tua filha está liberta. Então Jesus veio para os judeus, mas eles não o quiseram. E aí então Jesus veio até eu e você, enviando os seus apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, que foi o primeiro ministério a buscar os gentios, que saiu pregando por toda a terra, Jesus Cristo ressuscitado, não é? E iniciou a igreja que a gente conhece hoje. Então nós fomos alcançados pela pregação do Evangelho. Pode ser que nós tenhamos sangue judeu? Sim. A gente sabe que em 1800 teve a primeira dispersão na Espanha, na Europa, né? E o povo judeu perseguido fugiu para todo lado, né? Não só o judeu, o povo cigano também fugiu para todo lado, trocou o seu sobrenome, né? E veio por vários continentes. E então você pode ser um descendente judeu? Pode. Mas pode não ser também. E isso não interessa. Porque Jesus não está salvando você pela tua descendência, pela tua genética. Não. Jesus salva quem? Que nós falamos no começo? Quem crer e for. Ele não disse: venha a mim todos os judeus. É isso que ele falou? Ele falou: não. Venha a mim todos os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. É isso que a Bíblia diz. Então todos nós podemos nos achegar a Cristo e Ele se achegará a nós. Nós temos agora em Jesus a oportunidade de sermos salvos e de irmos morar no céu. Cada um de nós. Essa é a promessa. Essa é a graça. A graça é o presente merecido. A graça é aquilo que nós recebemos, mas não merecemos. Por que a gente não merece? Porque você não se santifica, porque você não para de pecar, porque você é um veiaco, eu sou um veiaco, nós somos uns veiacos. Não é, irmão? Nós somos preguiçosos, porque um monte de problema. Meu e seu. Então você come demais, às vezes bebe demais, às vezes a gente fica irado,
né? Às vezes a gente pega um pau para dar nas costas de alguém, nós temos um monte de defeito, todo mundo tem defeito, irmão. Não é? Ou às vezes você pega o pau e fica com vontade de dar, mas não dá, mas você passa vontade. Não é? Então nós não merecemos ir para o céu, nem eu, nem você, nem ninguém. Porque o céu é feito para os santos, porém nós não somos santos. Mas nós somos santificados pela presença do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus por isso. Então nós recebemos esse favor imerecido, a graça, né? João 19, ali no verso 30, Jesus, né, fala, eu sempre falo para vocês, ele disse a palavra em grega, tetelestai, ou seja, está consumado, está terminado, acabou, a obra salvídica, né? E Jesus morre, entrega a sua alma. E então, ali um pouquinho na frente, já no 20, Jesus ressuscita, vai no céu, volta, caminha ainda 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz, por toda a terra, antes dele ser arrebatado, subido. A Bíblia diz que um anjo desce, traz uma nuvem, o Senhor põe os seus pés sobre a nuvem e é elevado até os altos céus. Amém? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, do verso 30 para frente, que Jesus está lá no céu, a Bíblia diz isso, sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Amém? Então Jesus está andando na terra? Se ele quiser, sim, porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas a princípio, ele está lá no céu. Quem está fazendo a obra na terra, andando na igreja, é o Espírito Santo de Deus. Foi ele que Jesus deixou conosco. Ele disse, não vos deixarei só, eis que vos dou o meu Espírito, e ele permanecerá convosco até o final dos séculos. Ou seja, o Espírito Santo só vai subir no arrebatamento da igreja. Até lá ele vai estar aqui, santificando a cada um de nós, fazendo com que nós sejamos a igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro. É isso que eu e você somos, como grupo, como comunidade, não é? Então, um só de nós é um membro do corpo, mas quando nos unimos, passamos a ser um corpo, e assim nos tornamos a igreja, e agora estamos aptos a ir morar no... Quando? Quando somos uma igreja. Amém? Então, juntos, por isso a Bíblia diz, comei todos, bebei todos, participamos da Santa Ceia, como um só corpo, como irmãos, de mãos dadas. Foi para isso que Jesus morreu, para dar para nós a graça, que é a capacidade que cada um tem de ir morar no céu, através do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz, no mesmo livro de Romanos, no capítulo 8, só que do verso 20 para frente, que o Espírito Santo nos ensina a orar, ele ouve a nossa oração, ele leva diante de Deus, ele intercede por nós, ele nos ajuda, ele nos ensina, nos capacita, não é? Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. Pastor, mas como a gente sabe que a gente tem o Espírito Santo? A Bíblia diz que ninguém diz que Jesus é o Cristo, senão pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você abre essa boca linda, cheia de dentes que você tem, cheirosa, né, que tem uma lingona aí dentro, e fala só Jesus é Deus, quem está usando a tua boca? O Espírito Santo de Deus. Amém? Então todos temos o Espírito Santo quando nós resolvemos crer e seguir a Jesus Cristo, tendo-o como nosso Senhor e Salvador. Então, se Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua alma, se você ama Jesus, você tem Jesus Cristo na sua vida, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, sim. Ele pode até não se manifestar nos dons espirituais, como falar em outras línguas, o dom de curar, o dom de profetizar, o dom de revelar e tantos outros dons que são pertinentes ao Espírito Santo, não é? Mas à medida em que o Espírito Santo vai estando em nós, nós permitimos que ele permaneça conosco, não é? Nós vamos abandonando o pecado, vamos sendo transformados de glória em glória, de vitória em vitória, nós vamos adquirindo o quê? Os frutos do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai transformando a nossa personalidade. Nós vamos adquirindo a personalidade de Cristo. E a gente vai ficando longânimo, bondoso, amoroso. Vamos demorando para se irar. Não quer dizer que você não vai, né?
Não quer dizer que você não vai se irar, mas você vai demorar mais para ficar irado. Por isso a Bíblia diz, tardio em... Não é? É um outro verso que diz assim, irai-vos, mas não... Então isso significa que você vai ficar iradinho. Nossa, pastor, hoje eu tô irado! Então vai pescar, irmão. Vai pescar. Já passa a tua ira. Senta lá na beirada do rio, né? Vai com o Darcy lá pro Mato Grosso, fica sentado lá na beirada daquele rio cheio de sucuri, jacaré, piranha. E quer que eu vá junto ainda, Jacu? Calor miserável, né, irmão? Sentar num barco e ficar 6 horas para pegar um peixe. Não, né? Eu prefiro ir ali no açougue e comprar um, tá bom. Mais rápido, né? Mais rápido. Mas quando a gente tá irado, o que a gente faz? Vai passear, vai pescar, vai dar uma volta, vai, sei lá, fazer alguma coisa. Quando eu tô muito estressado, eu vou dar uma volta de carro, vou escutar música, Deus escuta música bem alta, relaxo, fica na boa. 15 minutinhos pra mim já tá bom, já relaxo e já tá bom. Eu tranco os vidros do carro, se eu quero falar alto, gritar, é problema meu. Que daí eu tô com a música bem alta, né? E ninguém escuta eu gritando, falando quando eu tô andando de carro. Isso é uma técnica, tô te ensinando. É uma técnica. Ensina, mas o som tem que ser alto, senão as pessoas escutam. Esses dias eu encontrei um irmão, ele falou, nossa, eu tava sentado num restaurante, sei lá o que ele tava fazendo na beirada da rua. Aí escutei um barulhão, uma música alta, quando eu vi era o pastor. Eu falei, eu tava meio estressado. Passa, já passa e já era. Então o povo se comportava como povo. O povo se comporta como povo. Amém? Só que esse povo é o povo do mundo. O povo do mundo se comporta como o povo do mundo. O povo de Deus deve se comportar como o povo de Deus. O povo do mundo não vigia. O povo de Deus vive na torre da vigilância. Amém? Quando você está vigiando, o Espírito Santo está te alertando. Você está com a parabólica. É igual o sistema de defesa antiaérea, né, tá? Não é assim? Quem faz isso com você? O Espírito Santo. Quando tá para vir uma bomba, ele te avisa, ó, vigia. Entra na oração. Vai orar, acorda você de madrugada, você acorda meio assustado. Você já sabe que você tem que orar, irmão. O pau tá atorando pro seu lado. Quando tá chegando um milagre, tá chegando uma bênção, o diabo se levanta e começa a bater em você. Literalmente. Literalmente. Levanta as pessoas. Já falei aqui pra vocês, isso não é a primeira vez que acontece comigo e acho que não vai ser a última. Levanta o cara pra bater no teu carro, pra jogar uma pedra pro alto, cair em cima de você. Acontece esses absurdos. Né? Passa um passarinho voando, faz cocô, cai na tua cabeça. Eu uma vez caí em cima do carro. Se eu tivesse a pé, tinha me sujado inteiro. Tava andando, de repente fez brrr, em cima do carro. Falei, nossa, um meteoro, acho. Desci, olhei, tava aquele... Parecia um vomito, tão grande. Verdade, parecia um vômito assim, irmão, enorme em cima do... Tive que ir pra casa lavar. Te deixar secar, depois pra tirar só com a espátula, né? Eu olhei pra cima, os passarinhos lá em cima, você nem viu os miseráveis. Falei, puxa. Né? Ainda bem que eu não tava com o teto solar aberto, né? É livramento. Se tivesse com o teto solar aberto, tinha levado. Né? Você nunca... Escute aqui, ó. Você nunca sabe quando você vai ser carimbado. Quem lembra quando você comprava o tênis novo e ia o primeiro dia para a escola que todo mundo queria pisar no teu pé e gritar carimbado? Lembra? Ou batizado, né? Eu era carimbado. O cara vinha e pisava no teu tênis novo só para sujar. Novinho. Né? Teu carro pode ser gaivota. Ou como no meu caso, motoqueiro.
né? Vem, batem em você e fala, carimbado! Vai fazer o quê? Né? Então nós estamos sujeitos, e quando a bênção está chegando, quando as coisas estão para acontecer, o diabo se levanta para tirar você do eixo, para fazer você perder a bênção, para fazer você sair daquela vigilância na qual você está aguardando a chuva. Amém? 39. E não o perceberam, até que o dilúvio que veio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do... Então, quando Jesus voltar, vai ser como? Você vai saber que ele vai voltar? Sim ou não? Não. Não vai saber. E se você estiver dormindo, você vai ficar para trás. Então você tem que estar acordado, você tem que estar esperto, você tem que estar vigilante, não é? Você tem que estar de boas. Tem que estar de boas. Porque a Bíblia diz que o arrebatamento vai ser como, irmão? Vai passar um anjo, vai chacoalhar você, dizer, vamos. Vai ser assim? Sim ou não? Que barulho que você vai ouvir? Qual? Qual barulho? Vai ser um barulho assim, ó, vou imitar. Sabia que vai ser assim? Sabe por que eu sei? Porque a Bíblia fala que o anjo vai tocar a trombeta. E todos aqueles que tiverem o Espírito Santo vão. E quando você ouvir, você vai morrer. Você achou que você ia subir com esse corpite aí pro céu? Achou? É isso aí que você pensa? A Bíblia diz que a carne e o sangue não vão herdar o reino dos... Será que você não entendeu esse texto ainda? Que as coisas corruptíveis não vão herdar as coisas incorruptíveis. Que nós vamos ser e vamos receber um novo corpo revestido da glória de... Vai ser o mesmo que você tem? Como é que você sabe? Por causa de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou no mesmo corpo? Sim ou não? Sim ou não? Por que não? Por que não? Porque ninguém o reconheceu. Porque ele estava num corpo diferentão. Não é? Não é isso? A Bíblia diz que quem viu Jesus primeiro foi quem? Maria Madalena e Maria, mãe de... As duas Maria. Que elas foram de manhã cedo no sepulcro. Não é isso que a Bíblia diz? E aí quando elas chegaram lá, o sepulcro estava o quê? Aberto e vazio. O que tinha em cima da porta? Um anjo. E o anjo falando com ela disse, o que é que vocês vieram procurar aqui? O que você veio procurar aqui? O Senhor não está aqui, ele já ressuscitou. Elas entraram, olharam para o sepulcro e ele estava vazio. A Bíblia diz que os lençóis estavam no chão e o sobre-lençol que estava no seu rosto estava dobrado do lado. Sim ou não? Muito bem. A Bíblia diz que então elas saem, não é? Elas estão aonde? No Getsemane. Getsemane. O que quer dizer Getsemane? Jardim secreto. Elas estão no jardim secreto. A Bíblia diz que elas saem esbafurida, porque mulher é tudo assim, né? Não são? É, claro que é.
Deixa o bicho pegar pra ver. Ah, irmão? Se é o vaso já, ô, God. Um destache. De boa. As gurias já. Saúde. A Bíblia diz que elas então andando pelo jardim, sem eira nem beira, mais perdido que cego em tiroteio, mais perdido que amendoim em boca de banguelo. De repente elas encontram quem? O jardineiro. E elas olhando para o jardineiro, escute o que a Bíblia fala, irmão. Ele disse: aonde você pôs o corpo do mestre? Por quê? Elas perguntaram isso. Porque elas não acreditavam que ele iria ressuscitar. Não acreditavam. Mas aquele cara que elas pensavam que era o jardineiro era de fato Jesus. E eles não reconheceram o seu corpo, eles não reconheceram o seu rosto. Eles não o reconheceram. Era 6 horas da manhã, estava de dia. Elas olharam para ele, achando que ele era o jardineiro, porque eles estavam num jardim. Amém? E disseram: onde você pôs o corpo do mestre? A Bíblia diz que Jesus, olhando para Maria, disse: Maria. Hã? Maria. Como será que Jesus chamou ela? Eu não sei, mas eu acho que Jesus tinha uma voz de trovoada assim. Maria. Não sei como é que é. Eu espero um dia lá no céu ouvir a voz de trovoada de Jesus. Eu ouço sempre o Espírito Santo falando comigo, mas é uma voz normal. Mas eu acho que a de Jesus eu acho que deve ser diferente, né? Ele chama olhando para Maria, ele diz: Maria. E a Bíblia diz que quando ele fala, ela reconhece a sua. Por quê? Porque a ovelha reconhece a voz do seu. Ah, viu? Vocês estão aprendendo a Bíblia hoje. Ah? Então Maria reconhece a voz de... Porque ele era o seu. E ela então olhando, responde para ele o quê? Rabone! Que quer dizer mestre. Ela o reconhece pela sua e não pelo seu olho. Ela não reconheceu Jesus pelos olhos. Por quê? Porque não era o corpo de Jesus, era outro. Era outro, irmão. Jesus ressuscitou num outro corpo. Um corpo revestido da glória de... Era preto ou branco? Você sabe? Nem eu. Mas isso não importa. Isso não importa. A Bíblia diz que Jesus, olhando para as meninas, para as gurias, ele diz para elas assim, ó: não me detenha, porque agora eu tenho que ir para junto do meu. Fala para a galera lá ficar orando, que daqui a pouco eu volto para bater um plá com eles. Elas voltam correndo. A Bíblia diz isso, sabia? Que ela chega esbaforida lá na casa do evangelista Marcos, a mãe do Marcos, onde os discípulos estão todos reunidos orando. Segundo a história, mais de 150 obreiros estão lá orando, todo mundo. Um lugar, um edifício já para aquele lugar. No primeiro andar tinha uma escada lateral que subia, embaixo era um comércio, em cima um salão grande. E ela corre lá e diz assim: mestre ressuscitou. O que, mulher? Fala! O mestre ressuscitou. E aí a Bíblia diz que todo mundo estava lá dentro, chorando, porque Jesus tinha morrido. E aí todo mundo se levanta e sai correndo. Aí vai todo mundo.
Era longe. 1 quilômetro, talvez um pouco mais. Talvez um pouco mais. Da onde eles estavam para o jardim secreto. Talvez um pouquinho mais, mas não muito. Quando eles chegam lá, eles não veem nada. Não é nada, que Jesus já azul. A Bíblia diz que eles voltam para orar, todo mundo, meu Deus, será que ele ressuscitou? Será que não ressuscitou? Fica orando, e a Bíblia diz que quando é 6h30, 7h da noite, quem aparece? Jesus. Lembre-se que eles estão no primeiro andar. Lembre-se disso. E só existia uma porta. Repita comigo, só tinha uma porta. A Bíblia diz então, a construção rústica, não tinha janelas, nada disso. Era um lugar grande, né? E Jesus entra pelo outro lado, que não o da porta. E ele atravessa a parede. Então Jesus, ele tinha um novo corpo, revestido com a glória de Deus. Jesus bebia água, comia peixe, mas atravessava a... Então, como era o seu corpo? Cara, eu não sei. Eu não sei. Era um corpo espiritual que se transformava num corpo físico. Eu não sei explicar. A Bíblia não fala isso. E tem algumas coisas que a gente nunca vai saber. Só vamos saber quando e se nós formos para o céu. Quando e se. A Bíblia diz que eles estão todos orando no canto daquele salão. Então tinha luz só ali. Devemos lembrar que eram lamparinas, que o azeite era caro, os caras eram tudo quebrado, né? Você tem que entender a história para você compreender a circunstância. E eles estavam todos no canto com lamparina orando. Já era de noitinha, de repente Jesus atravessa a parede. Já pensou na cena? Todo mundo olhando no escuro. E Jesus chega e diz assim: paz seja convosco. Lá no escuro. A galera diz que os caras ficam felizes. A Bíblia diz? Sim ou não? A Bíblia diz que eles se cagam de medo. A Bíblia diz isso. Que eles ficam atemorizados. Atemorizados, achando que é um fantasma. Mundão. Por que eles acham que é um fantasma? Porque atravessa a parede é fantasma, é isso? Jesus atravessou a parede. E aí veio andando no escuro. Os caras estão na luz e eles veem só o reflexo do caboclo. E eles ficam se borrando de medo. Não vou falar cagando, se borrando de medo. Né? Ali todo mundo. Você nunca se cagou de medo, irmão? Tá rindo por quê? É que você nunca viu um fantasma, né? Tivesse visto, você ia entender o que é se cagar de medo. Não é uma expressão chula, é a expressão da verdade. Que acontece isso aí mesmo. E já comigo aconteceu várias vezes. Era criança, nossa, era comum. A gente ia pro sítio do meu avô e lá tinha um monte de assombração. Sério, irmão? Eu não tenho noção. As coisas que eu vi lá quando criança, meu irmão tá aí também, o pastor Cunha, que não deixa eu mentir sozinho, tá aí comigo. Né? Porque a gente viu e ouviu, ele até um pouco mais, porque ele é, né? O pastor Cunha é 5 anos mais velho que eu era mais guri. Mas a gente viu coisas lá que se eu contar para você duvida que a gente viu. Manifestações espirituais terríveis, que são demônios, a gente sabe. Hoje eu sei disso. Naquele tempo a gente tinha certeza, hoje eu sei. Né? Porque quando a gente levava cada susto, que a gente se cagava na causa de medo. É verdade. É uma coisa absurda isso. Né? Então a expressão ela é verdadeira. Verdade. Se você está com vontade de fazer xixi, você faz. Se você está com vontade de fazer cocô, você faz. Você perde totalmente o controle fisiológico do teu corpo. Totalmente. Alguns paralisam, outros desmaiam, né? Mas é uma expressão comum isso, né? Não vejo como chula, é uma expressão comum. Os caras estavam se borrando de medo, porque eles achavam que era um fantasma. E Jesus, vendo que os caras estavam se, né, nessa situação,
Jesus disse: não temas, sou. Aí a Bíblia diz que teve um mais macho lá no meio, né? Que falou assim: Senhor, se és tu, mande que eu vá aí e ponha o dedo no buraco das suas mãos. Ou algo parecido. E aí Jesus vem e vê Tomé. E o Tomézão veio. Porém, o Tomé foi o único que teve coragem. Mas ninguém teve. É fácil você criticar as pessoas que fazem as coisas, né? Mas os outros não fazem nada. Normalmente quem vai fazer meio sem saber, faz bobagem, né? Ia falar cagada, mas faz bobagem. Quem é que faz bobagem? Quem se propõe a fazer uma coisa que não sabe. Mas às vezes, na hora do desespero, enquanto todo mundo corre e se esconde, alguém levanta e enfrenta. E pode fazer bobagem. Então a Bíblia diz que Tomé foi até Jesus e colocou o dedo no buraco das suas mãos e viu o seu lado aberto, que era o lado direito. E quando ele tocou no buraco das suas mãos, veja o que a Bíblia diz. Então o reconheceu. E Jesus disse o que para Tomé? Nossa, Tomé, parabéns, você é safo. Isso que ele falou? Você creu por quê? Mas bem-aventurado é aquele que não. E? Amém? Então Tomé foi lá e colocou o dedo no buraco das mãos de Jesus. Ele não olhou no rosto. Por quê? Porque ele não reconhecia, irmão. Era um outro corpo. E você, pelo amor de Jesus, não vai me perguntar onde é que enfiaram o corpo velho de Jesus. Porque tem um povo que faz umas perguntas, irmão, que eu não sei de onde é que eles tiram. Tinha uma vez que eu preguei isso, tinha um monte no WhatsApp. Pastor, mas e o corpo velho fez o quê? Cara, eu que vou saber, irmão. Quando você for pro céu, pergunta para Jesus. Eu não sei, o corpo era dele. Eu que vou saber. Não sei. Sei lá, irmão, não sei. Pergunta meio, inusitada, capciosa, sei lá. Eu não sei. Nós vamos reconhecer Jesus fisicamente? Sim ou não? Por quê? Porque nós não vamos. Porque a Bíblia diz que Jesus não vai descer na terra. Não. A Bíblia diz que ele virá com os seus pés sobre uma nuvem e atravessará o céu de um lado ao outro como se fosse uma trovoada, ou um trovão, ou um relâmpago. Depende da tradução, os três está certo. E ele vai atravessar. Então como é que nós vamos saber que é Jesus? Porque nós vamos ouvir a e você vai. E então você vai Quem vai subir? Tua gadeia? Tuas banhas? Tuas peias? Não, né? A nossa alma e o nosso espírito. Nós vamos subir, não o nosso corpo. Então agora libertos da nossa humanidade, libertos da nossa carnalidade, libertos do nosso pecado, não é? Vamos purificados, subir ao céu, nos encontrar com o... Mas o apóstolo Paulo diz que de maneira nenhuma, nós, os vivos, que seremos arrebatados, precederemos aqueles que dormiram eles serão arrebatados Amém? Então a Bíblia diz que a terra devolverá os seus mortos, escute isso, que o mar devolverá os seus mortos e que o fogo devolverá os seus mortos. Então para com essa idiotice de achar que crente não pode morrer, não pode ser cremado. Entendeu, irmão? Claro que pode, isso é bobagem. Não interessa, o que vai fazer com a carcaça depois é outro problema. Morreu, dormiu. Amém? Então não tem problema nenhum ser cremado, porque a Bíblia diz que o fogo vai devolver. E as pessoas que morreram no incêndio, eles vão para o inferno? E os que morreram afogados vão para o inferno também, porque não foi enterrado?
né? O povo é muito tongo, né? Fala umas coisas, umas tonguice que, tá? Então isso não tem absolutamente nada a ver. Qual dos elementos que vai dissipar? Você vai ficar ser comido? Não sei. A Bíblia diz que onde se ajuntarem os urubus, ali vão estar os corpos. A Bíblia diz isso. Amém? Então para de ficar se preocupando com isso aí. Tá com fome, coma. Tá com sede, beba. Né? Porque quando você morrer, isso aí já era. Certo? Certo? A Bíblia diz que o exercício físico ao homem nada adianta. Você sabia disso? Sabia disso? O apóstolo Paulo falou isso? Que o exercício físico ao homem nada adianta. O que faz diferença é a misericórdia. Eu já peguei isso aí pra mim já. Já peguei isso aí pra mim. Já meu modo de vida já mudou. Já tô na misericórdia só. Né? 39 e 40. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado. Se você tiver com seu marido, quem que vai? Você ou ele? Por que o texto está assim? Para ensinar você que a salvação é individual. Amém? Se for os dois crentes, vai os dois. Agora, se o teu marido é aquele incrédulo, xarope, né? Torcedor do Corinthians que só fica enchendo o saco. São Paulino, xarope. Flamenguista chato, Darcy. Que não quer saber de Jesus, não quer ir para a igreja. Se Jesus voltar, ele vai para o céu? Vai para o céu da boca da onça, irmão. O céu da boca da onça. Por quê? Porque a salvação é individual, cada um por si, Deus por todos. Então, enquanto você está aí, você pode orar, você pode interceder pelo seu marido, pela sua esposa, por qualquer pessoa. Mas ela tem o livre-arbítrio de querer ou não Jesus. Se ela quiser Jesus, vem para a igreja, é batizado, né? Tá santificando sua vida, tá se esforçando, tá se empenhando. Jesus voltar, céu. Mas tá com preguiça, só quer saber de futebol. Eu não tô falando que futebol é pecado, né? Vocês já entenderam muito bem, eu tô apenas fazendo uma figura de linguagem. Só quer saber de futebol, de jogar bocha, tampinha, fica enchendo o saco, briga que você vai na igreja, não quer saber de Jesus. É aquela crentaiada, um bando de ladrão, vagabundo. Jesus voltou, vai para onde? Vai queimar no mármore. E não tem o que você fazer, porque você não pode salvar ninguém, quem salva é Jesus. Amém? - 42. Vigiai, vírgula, pois, vírgula de novo, porque não sabeis em que dia vem o vosso. 43. Sabei, pois, isto. Isso aqui você pode saber. Isso aqui, Jesus deixou você saber. Ele disse: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua. Se você soubesse que o cara vem roubar a tua casa e que horas ele vem, o que é que você ia fazer? Você ia comprar um bolo e ficar esperando ele, né? Fazer um café, um chazinho de durex, uma torta de bolacha. E a hora que ele arrombasse a tua porta, você falava: ô irmão, entra aí que o café tá pronto. Não é assim? Sim ou não? Né? Então, se você soubesse, você estaria cuidando. Mas por que Jesus não conta para você cuidar? Já pensou nisso? Já pensou nisso? Vou dizer para você que eu conheço um monte de gente. E o pessoal aqui que é crente mais velho, pastor Cunha, pastor Edilson, um monte de gente aqui. Conhece gente que se desviou, saiu da igreja, abandonou a fé, foi embora. E esse povo está no mundo. Porque eles conhecem bem a Bíblia. Filho de pastor, filha de pastor, um monte de gente. Está na esbórnia, está na cachaça, está aí no mundão.
Por quê, irmão? Porque na cabeça deles, eles conhecem bem a Bíblia, e eles acham que quando eles viverem tudo aquilo que eles quiserem, aprontar tudo o que quiser, fazer tudo o que quiser, daí basta que eles se arrependam e voltem para a igreja e fica tudo certo. É isso que as pessoas fazem. A maioria pensa isso. Entendeu? Então Jesus, para quebrar o galho desse povo, o que ele fez? Ele deixou como uma surprise a volta de Jesus. Uma surpresa. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. E a gente poderia encarar isso também de outra forma, não estaria errado. Porque quando você morre, Jesus voltou para você. Quando você morre, Jesus voltou para você. Você vai dormir e esperar o julgamento. Ou a volta de Jesus. Se você morreu em Cristo, quando Jesus voltar, você vai para o céu, na hora. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, para este, nenhuma condenação. Então se você morreu em Jesus e morreu de boas, irmão, glória a Deus, quando Jesus voltar, ele vai lá chamar você, ô Zé, vamos, bora. Você levanta, você está dormindo, ele te acorda, você levanta, né? Não o corpo, porque o corpo a terra já consumiu, levanta a tua alma, teu espírito, e você vai subir para o céu, vai com Jesus, beleza. Agora, se Jesus voltar para você e você estiver desviado, fora do caminho, por exemplo, voltou da esbórnia com o rabo cheio de cachaça, comum isso aí, infelizmente, né? Bate o carro, morre todo mundo. Por exemplo, tudo desviado, tudo vai para o céu? Então Jesus deixa esse vigiar para você pensar. Amém? Poderíamos observar por esse aspecto, não estaria errado também, né? A gente vendo por esse lado. Então ele disse: sabei porém isso, se o dono da casa soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. 44, por isso ficai também vós a perceber, porque numa hora em que não penseis, quando você não espera. Não é quando você está esperando. Você está na igreja fervoroso. Parece até uma sacanagem. Desculpa eu usar essa expressão, mas eu preciso fazer isso. Você está na igreja, está crente, jejuando, indo no monte, Jesus não volta. Aí você está irado, sai, desvia, Jesus volta. Sacanagem, né? É? Depois os caras dizem que Jesus não tem humor, né? Ô irmão, claro que tem. Jesus pega o malandro na sua própria malandragem, não é isso que a Bíblia diz? Que ele vai pegar o astuto na sua própria astúcia? Então você não queira ser mais esperto que Jesus, porque você não é, nem eu sou e nem ninguém é. Querendo bancar o espertão, né? Dar o migué no Senhor, você vai rodar, irmão. Você vai rodar. Vai ter problema. Amém? Então o que é que nós temos que fazer? Esse é o último, Gabriel. Então nós temos que... Vamos ficar de pé para a gente orar? Aleluia. Feche os seus olhinhos. Inclina a sua cabeça. Papai do céu, eu já peguei a tua palavra, já entreguei a mensagem da maneira que o Senhor colocou no meu coração, já disse tudo aquilo que o Senhor pôs para que eu falasse. Eu creio, Deus, que ninguém aqui deixou de ouvir e entender aquilo que eu disse. Eu utilizei de uma linguagem simples, de palavras simples, para que todos entendessem e compreendessem a tua palavra. Nós não estamos inocentes, porém, estamos na tua presença, cada um de nós, sabedores de que temos obrigações e compromissos com o Senhor. E que devemos fazer a nossa parte
que é vigiar, que é andar na tua presença e sermos o melhor possível, para que não sejamos surpreendidos pela tua volta para nós. Sabemos, Senhor, que em breve o Senhor voltará. E queremos todos estar preparados para que não sejamos pegos de surpresa. Por isso, papai, eu te peço, querido Deus Espírito Santo, que o Senhor possa estar conosco, que nós possamos observar os sinais dos tempos, que nós possamos, Senhor, andar na tua presença e sermos uma bênção cada dia mais. Que o Senhor possa nos ensinar para que sejamos ensinados teus. Que o Senhor possa nos conduzir para que, conduzidos como ovelhas pelo nosso verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus, todos nós possamos caminhar na direção do céu. Nos ajuda e nos ensina, Deus, para que não sejamos crentes religiosos, não, mas que nós sejamos crentes pragmáticos. Sejamos crentes que vivem a tua palavra, o sim, sim e o não, não. Que nós andemos, meu Deus, na tua presença e sejamos, Senhor, abençoados por todos os dias da nossa vida. Que a tua palavra, Deus, possa fazer morada no nosso coração. Que a tua palavra, Senhor, possa transformar a nossa vida, o nosso viver, o nosso querer. E que nós possamos todos os dias da nossa vida andar na tua presença. Querido Espírito Santo, que nós possamos sentir a tua presença, que nós possamos andar, meu Deus, na tua presença e sermos, papai, abençoados em nome de Jesus. Nos alcança, Deus, com o teu amor, com a tua graça, com o teu perdão. Senhor, porque arrependidos estamos dos nossos pecados, fartos estamos da nossa vida mundana, e queremos, Deus, mudar, ser alcançados, consolados, exortados e fortalecidos na nossa fé por todos os dias da nossa vida. Para que possamos crescer na graça e também no conhecimento. Nos ajuda, Senhor, a estar na tua presença. Nos ajuda, Senhor, a andar na tua presença. Para que sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nisso, pode dar uma salva de palmas para Jesus, por favor. Pode se sentar, tome o seu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, seus dízimos, caso tenham trazido. Levante a sua mão, você que trouxe, por favor. Os irmãos vão entregar um envelopinho aí, você põe dentro do envelope para deixar aqui. Glória a Deus. Feche os seus olhinhos que eu vou orar por você. Papai do céu, em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes, todos os dizimistas da tua igreja, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dos seus filhos e que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, pode se levantar e trazer aqui na frente, por favor.
Amém? Vou passar para o pastor Edilson, que vai fazer a oração final. Vai ter oportunidade aí de trazer o que Deus colocar no seu coração. Glória a Deus. Amém, irmãos? Paz do Senhor. Vamos ficar em pés, por gentileza. Glória a Deus. Jesus é bom, né? Nos deu hoje um preparo. Precisamos estar revestidos para esperar a volta dele, né? E com certeza ele está voltando. A gente fala está voltando, pensa que Jesus já saiu e nunca chega, né? Mas vai ser uma surpresa. A bênção não é diferente, sabia? Estava lembrando ali enquanto o pastor pregava que lá em Atos 11 eles oravam: Jesus, solta Pedro, solta Pedro. De repente o anjo visitou a prisão, soltou Pedro. Aí Pedro vem e bate a porta. Aí a menininha, né, vai lá. Gente, Pedro está aqui. Você está doida, menina? Está vendo fantasma? Está orando para Jesus soltar Pedro. Agora Jesus vai lá e solta. Quando Pedro chega, eles desacreditam. Tem pessoas que é assim, irmão, sabia? Está orando: Jesus, eu quero a benção, chega. Será que é minha? Será que é para mim? Fala para quem está do teu lado: é para você mesmo, não é para outro. É de surpresa quando vem, né? Então Deus, ele está entregando a bênção nas tuas mãos. E de repente você está pensando que não é para você. Toma posse em nome de Jesus, né? Estava orando: Jesus, eu preciso de uma jaqueta nesse frio aí, né? Dia dos Pais, chegou a jaqueta. Né? Então, blusa também, se orando, chegou um monte, umas 10 blusas. Né? Eu não sou muito assim de blusa no frio, irmão. Eu brigo meio, mas agora gelou, né? Gelou. Só que crente pentecostal não fica gelado, não. Amém? Eu vi Deus levantando, irmão, um estandarte, uma bandeira com nome e uma restituição. Deus acabou de mostrar uma restituição. Eu vi, era o sobrenome, né? Porque às vezes estava lá em cima, de repente vem o vento, mas Deus, ele é poderoso para restituir. Ele está restituindo algo que já era para ter acontecido. Então ele mandou entregar isso hoje para a irmã. Recebe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus está presente aqui, irmão. Essa palavra, ela é muito forte. Que às vezes a gente acha que nunca vai acontecer, né? De repente Jesus chega e faz acontecer. Irmã, Deus está fazendo algo hoje. Você tem orado, chorado, pedido para Ele. E diga para ela que mais um pouquinho eu estou fazendo a obra. Tá? Coloca na mão dele. Porque é Ele que faz. Ele que é o Deus que opera o milagre. Então vai começar hoje, viu? Pode testemunhar que Deus está fazendo hoje na tua vida. Glória a Deus. Acabou o tempo de chorar, né? Que às vezes a gente chora. Eu sempre digo que o choro pode durar mas a alegria. Então eu sempre digo que tem noite que a gente deita, dorme e já amanhece, né? Mas tem noite que você deita e não consegue dormir. Parece que a noite não passa. Na vida de algumas pessoas é assim. Mas Deus está mandando dizer hoje que a tua noite vai amanhecer bem rapidinho. Aleluia. Que Ele é o Deus poderoso. Viu? Deus está falando lá. Porque vocês estão buscando algo de Deus. Parece que nunca acontece, né? Esses dias eu ouvi o pastor falar que é bem ansioso, né? E às vezes a ansiedade atrapalha um pouco, né? Porque Jesus lançai sobre Ele a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de vós. Então Jesus está cuidando de vocês, está chegando a bênção. Descansa, pastor, está chegando. Está chegando a bênção. Eu estava
essa madrugada orando. Eu não gosto de falar que eu oro de madrugada, mas alguns irmãos sabem, porque eu sempre envio oração, né? E eu via um anjo bem grande, mas bem grande, tamanho de um prédio aí, de uns 30 andares. Ele tinha uma vassoura na mão. E Deus me mostrava ele passeando pelo Brasil, irmão, passando uma vassoura. Vai ter uma limpeza de Deus, né? Quem lembra que eu falei aqui do agosto, do fantasma, do lobisomem? Então, vai começar coisas grandes, já começou, esses viram os acontecimentos, né? Então, o anjo vai passar na terra. E não é só na terra não, irmão, vai passar nas igrejas. Tem gente que a vassourona vai pegar. Xarabaçuia. Se prepara, irmão. Se prepara, porque a vassoura de Deus vai passar. E se você não tiver enquadrado, né, naquilo que tem sido pregado, ensinado, Deus vai varrer. Você não quer ser varrido, né? Fala para quem está do teu lado, você não quer ser varrido, né? Então se esperta. Você ouviu a mensagem hoje. Eita Jesus. Dá um aplauso para Jesus aí. Aleluia. Glória a Deus. 43:18, tem pessoas pego, irmão, as coisas passadas. Não lembreis das coisas passadas, nem se apegue às antigas. Ou vice-versa. É isso que o texto fala. Então, muitas vezes, se você não abrir mão de coisas, você não vai crescer, não vai frutificar. Então, você precisa abrir mão. Tem coisa que você tem que abrir mão. Eu lutei, irmão, muitos anos. Um dia eu falei para o pastor, há 4 anos atrás, o pastor chegou, eu cheguei para ministrar na igreja de Curitiba, e ele olhou para mim e disse: ó, vi você bonitinho, e você trabalhando de obreiro com nós aqui. Falei para ele, né? Eu não lembro o que eu disse para ele. Parece que eu disse: o senhor está comendo muito feijão à noite, tendo muita visão, muito sonho. Olha o que aconteceu hoje aqui, há 4 meses já, né, pastor? 4 meses Deus me trouxe para Porto de Cristo. Eu estou aqui dando glória a Deus. Não, confesso, irmão. Eu tenho que falar isso. Eu confesso que não era o que eu queria. Eu relutei com isso. O primeiro mês eu não contei para o pastor, mas nem para a pastora. Mas o primeiro mês foi de muita angústia. Muito choro. Na verdade, não foi porque eu vim, foi porque eu ficava imaginando: será que é Deus? Né? Será que... E aí Deus começou a falar. E quando nós fizemos a primeira viagem, pastor, lá para Londrina, lá Deus me pegou depois do louvor. Deus me pegou atrás do altar e abriu meu coração, e eu comecei a sentir uma presença muito gloriosa. E hoje eu estou aqui feliz, irmão, sendo abençoado, né? E um dia Deus falou assim: Deus usou um profeta, disse, você vai ter um povo na sua mão. E eu pensava, né? Minha igreja vai 10 anos nada, irmão. Não passava dos 40, 50. Né, pastora? Mas hoje, em 4 meses, já tem 300. Quantas ovelhas tem aí, pastor Aldo? Mais de 300 já, né? Passou das 300, irmão. Glória a Deus. Então, pode aplaudir. Glória a Deus. Por que eu estou falando isso, irmão? Por que eu estou falando isso? Porque tem coisas que a gente não imagina. Os discípulos estavam chorando e Jesus disse assim: hoje vocês choram e eles sorriem, mas amanhã vocês vão rir e eles vão chorar. Então tem coisas na nossa vida que a gente não entende, não compreende como vai acontecer. Mas o importante é que nós nos preparamos para que isso aconteça. Amém? Então esteja preparado. Acabei de ver a data mudando.
Olhei para você e Deus mostrou a data mudando. Então o casamento vai acontecer antes do que você imagina. Glória a Deus. Deus acabou de falar comigo. Que a gente começa a enrolar a menina, né? Aleluia! E aí as coisas começam a sair do propósito, mas agora vai entrar. E Deus vai fazer, porque é promessa. E às vezes a gente fica esperando isso, e não acontece. Irmão, tem que tomar atitude. Diante das atitudes, Deus opera. Quando eu tomei atitude, Deus começou a operar. Quer crescer? Então toma atitude, Deus está contigo. E a vitória é grande. Amém? Ergue tua mão, querido Deus, em nome de Jesus. Eu estou aqui, Senhor, para te glorificar, para te exaltar. Eu estou aqui junto com a tua igreja, Senhor, para honrar o teu nome, para louvar o teu nome, Senhor. E o Senhor é o Deus que está conosco e tem nos abençoado, derramado seu poder, a sua graça, tem alcançado pessoas, Senhor, não só aqui, mas pela internet também, aqueles que estão cultuando juntamente conosco. A tua palavra falou aqui, Senhor, da tua volta. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar, Senhor, prontos para ouvir o zunido da trombeta. Senhor, entra agora, Senhor, nos corações, nos lares, faz a tua obra, completa a tua obra, traga o teu refrigério. Senhor, eu profetizo agora um grande milagre, uma grande restituição, uma grande restauração sobre a vida do teu povo, Senhor, porque nós cremos, Pai, que o teu nome é glorificado a cada dia através da nossa vida. Somos igreja ambulante e por onde passamos precisamos representar o teu reino. Ajuda-nos a representar o teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a conquistar almas, para que quando chegamos lá, Senhor, na eternidade, vamos ter, ó Pai, um crédito. Ó Deus, vamos, Senhor, ter pedrinhas na coroa, para que o teu nome seja glorificado. Jesus, entra com a providência agora. Faça uma obra, porque, Senhor, há obras para ser cumprimentadas, meu Pai, e nós estamos aqui para serem servos, nós estamos aqui, Senhor, para, Senhor, exercer aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, e que possamos fazer, Senhor, com diligência. Precisamos fazer, Senhor, com zelo, para que o Senhor venha, Pai, ó Deus, nos marcar com a tua grande bênção, a tua grande vitória. Querido Espírito Santo, muito obrigado por esta noite. Leva o teu filho em paz debaixo das tuas mãos poderosa, Senhor, guardando, protegendo, meu Pai. Ó Senhor, que o pastor também, a sua família, os irmãos que o acompanham, a equipe que veio de Guaratuba, sejam guardados pelo teu poder, pelos teus anjos, e que mal nenhum aconteça, assim com os demais que aqui estão, ó Pai. Nós oramos, Senhor, pedimos em oração, em o nome do Senhor Jesus, para a tua glória, uma terça abençoada e um restante de semana na tua presença, assim o Senhor não vier. Nós oramos em nome de Jesus. Quantos diz amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Em forma de receber as tuas mãos, que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e o grande amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje e sempre, e todos juntos digam. Quem disse amém, aperta a mão de alguém e diga: quero te ver no próximo culto.